Amém, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar paz do Senhor a todos que já estão aqui, aqueles que com todo carinho e paciência têm insistido e permanecido aqui com a gente. Quero agradecer a paciência e o amor de vocês. Dizer que hoje o nosso Deus, mais uma vez, tem muito a falar conosco. O Senhor tem falado grandes coisas, o culto de ontem, o culto que nós prestamos ao Senhor ontem. Foi maravilhoso, o Senhor continua falando, falou muito conosco, chamou a nossa atenção. E louvado seja Deus, que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que fala, é um Deus que não se cala. Você, por favor, já separa sua Bíblia, abra no livro de Juízes, o capítulo é o 17. Pegue sua caneta, seus notes, de preferência, coloque seu telefone no mudo, né? E distante um pouco de você, porque se você for meio enrolado feito eu, você vai acabar esbarrando nele e vai tirar sua atenção. Se eu for uma pessoa mais organizada, eu sou um pouco enrolada, né? Tem hora que eu me enrolo aqui, mas no final dá tudo certo. Vamos orar? Senhor Jesus, nesta noite nós somos gratos a Ti por mais uma noite. Eu quero, Senhor, lhe agradecer pela tua palavra, que tem falado tanto no nosso coração e já queimou tanto no meu coração. Aqui, Senhor, antes de iniciar, quando estava lendo, como o Senhor queimou no meu coração a tua palavra. Senhor, e nos ajuda, me ajuda a transmitir, a ser canal, Senhor, dessa tua presença maravilhosa através da tua palavra. Quão claro o Senhor é. Quão perfeito, quão maravilhoso, quão lindo, quão extraordinário, quão amoroso o Senhor é. Senhor, nos faz saber nessa noite como o Senhor é maravilhoso. Nos faz saber nessa noite que a tua palavra é real, nos faz saber nessa noite que não é difícil te servir, que o seu fardo, o seu jugo é suave e leve, nos ajuda. Nos faz saber nessa noite, Senhor. Eu lhe peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Juízes 17. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, o capítulo 17. Vou aqui compartilhar com você as nossas anotações, que a gente tem o hábito de compartilhar. Você pode tirar um print da tela, você pode anotar algumas coisas, às vezes a gente lê bastante, às vezes não. Vamos ver que o Senhor vai nos orientar aqui. As anotações me ajudam a não perder o foco, a linha de raciocínio, né? Mas também ajuda a você que quer anotar, né? Então, acho que quem gosta de escrever, gosta de marcar, também ajuda muito. Vamos lá. Juízes é o capítulo 17. A gente vai ler do versículo 1 até o 6. Esse capítulo 17, gente, é um capítulo curto. São, deixa eu ver, 12, 13 versículos apenas. Mas apesar de ser só 13 versículos, esse capítulo falou muito do meu coração. É um capítulo que ele se expande, ele se estende, ele tem muito a nos ensinar. Do versículo 1 até o 6 diz assim: Havia um homem chamado Mica nos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: Os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: O Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: Consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Versículo 6, que é o versículo-chave
de todo esse nosso estudo de Juízes. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Lembra que a gente encerrou o estudo da metade, mais da a metade do livro de Juízes. Nós falamos sobre os 12 juízes do livro de Juízes e o último foi Sansão. Agora a gente está num outro momento do livro de Juízes em que a gente vai perceber que a coisa vai perder o total sentido. A gente começa a ler aqui e pensa o que está acontecendo. Logo aqui no começo desse relato, diz que tinha um homem chamado Mica. Começa dizendo que ele é dos montes de Efraim e que a sua mãe aqui está falando sobre. Ele diz que a sua mãe havia proferido uma maldição por causa ah, de pratas roubadas, tá? Primeiro, começa aqui dizendo que ele confessa para a mãe dele que ele havia roubado a prata da própria mãe. Então, é uma coisa que já começa bem esquisita, né? O filho confessa para sua mãe que ele havia roubado a prata dela, em torno de 1.100 peças de prata, o que seria uma fortuna para aquela época. Então, era uma família que tinha posses, tinha dinheiro, condições. O filho rouba a mãe não sabe que foi o filho, e a partir disso ela fala uma maldição. Ela profere uma maldição para quem houvesse roubado ela. Ela não sabia quem tinha roubado ela. Quando Mica confessa que foi ele que roubou, a gente precisa observar que ele não está preocupado em se em mostrar nenhum tipo de arrependimento. Ele não está ali dizendo que ele está preocupado com o ato do roubo que ele cometeu. Ele não está preocupado com nada disso. A preocupação dele, na realidade, era com a maldição que a mãe dele havia pronunciado contra o ladrão. Então ele se dá conta. Então eu sou o ladrão, eu vou lá falar para minha mãe que fui eu para poder ver se ela quebra essa maldição. Essa história aí se passa nas montanhas de Efraim, que é mais para o norte de Israel. Observe uma coisa. No versículo 2, o finalzinho fala assim: Disse-lhe sua mãe, o Senhor o abençoe, meu filho. Quando a gente lê isso aqui, a gente fica confuso. A gente fala assim: peraí, a mãe descobre que o filho roubou ela tinha proferido uma maldição para o ladrão, e agora ela fala que Deus abençoe o filho, mas o filho é um ladrão que tinha roubado ela para fazer ídolo. O que está acontecendo aqui? A mãe, ela se alegra que o filho confessou e abençoa o filho. Qual é a intenção dessa mãe na hora que ela abençoa esse filho? É de cancelar essa maldição que ela havia proferido contra ele. A ideia dela, a intenção dela é interferir contra a maldição que ela mesma havia proferido contra o filho. Ela pega e usa o nome de Deus aqui. Ela fala assim, ó, o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ela fala isso, ela não está preocupado que Deus abençoe realmente, que Deus faça alguma coisa. A preocupação dela ali é quebrar uma maldição que ela havia proferido. Vamos parar um instante para pensar. Quem está acompanhando a gente desde o começo aqui do estudo do livro de Juízes, a gente tem visto que o povo de Deus se desvia, ele vai se desviando cada vez mais do que Deus havia ensinado. Quando chega aqui no capítulo 17, a gente precisa ter em mente que tanto Mica, quanto a mãe dela, quanto as pessoas que estão ali, não estão mais envolvidas de forma nenhuma com a lei do Senhor. Não tem ninguém preocupado com a lei do Senhor, do que agrada a Deus, se o Senhor vai abençoar ou se não vai, se aquilo é correto diante dos olhos do Senhor ou se não é. A preocupação aqui é cada um por si. E a religiosidade, o paganismo, a forma de agir errada, totalmente contra a palavra, é algo natural.
O que que a gente vê acontecer aqui nesses pequenos versículos, poucos versículos que a gente leu? A mãe profere, ela fala uma maldição, acreditando que essa maldição vai funcionar, tá? Que quem roubou deveria ser amaldiçoado, porque o filho diz isso, né? Ele fala aqui, ó, os 13 quilos de prata que lhe foram roubados, pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição. Na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Eu escutei. O que que ele está dizendo aqui? Mãe, eu escutei você dizer uma maldição para pessoa, contra a pessoa, né, que roubou a sua prata. Essa pessoa que roubou a sua prata, para a qual você proferiu essa maldição, sou eu, seu filho. Então a mãe, o que que ela faz? Ela pega, então eu vou falar que Deus abençoe para quebrar essa maldição. Para iniciar a nossa conversa, essa maldição ali não ia acontecer a maldição nenhuma. E nem bênção alguma do Senhor também vai acontecer. Minha irmã, como é possível? Como a gente começou já a dizer, estava todo mundo fazendo o que queria. A lei do Senhor havia sido esquecida. A gente vê que ninguém vai ao tabernáculo, que não tem adoração, não tem sacrifício, não tem altar. Cada um faz o que quer. Então, esse negócio aqui de a mãe dele proferiu uma maldição. Então, se a mãe dele não falasse alguma coisa a favor dele, ou a favor de quem fosse, essa maldição não seria quebrada. A questão aqui, não havia maldição nenhuma. A mãe dele não tinha poder algum de amaldiçoar ninguém. E ela também não tinha poder algum de abençoar ninguém no nome do Senhor. O que está acontecendo então aqui, minha irmã? Sabe aquela coisa de você usar o nome de Deus de qualquer forma? Não, basta falar o nome de Deus, basta falar seja maldito, basta dizer seja abençoado, porque o poder está na palavra que eu falei, simplesmente assim. Eu falo e as coisas acontecem, contando que eu use as palavras certas. A gente precisa entender que a ação de cada um aqui no livro de Juízes, de muitos deles, e principalmente aqui no capítulo 17, é totalmente avessa à palavra de Deus. Então, o que acontece aqui não é uma mágica da palavra amaldiçoado, tampouco uma mágica da palavra seja abençoado, que o Senhor te abençoe. A gente vai ver aqui que é tudo resultado de desobediência, idolatria, envolvimento com o paganismo, trazer a cultura idólatra das outras nações para dentro do povo de Deus. O Senhor havia avisado, avisado e avisado. Ela não tá ali, ela não tinha poder nenhum, ela só, seja amaldiçoado, seja abençoado, e a gente vai levando a vida. O que que acontece? Logo depois disso, vai no versículo 3. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: Consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida a um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. A gente lê essa frase aqui, coça a cabeça e pensa, eu vou falar igual os meninos aqui em casa. Algo de errado não está certo. O que está acontecendo aqui? Ele pega a prata que ele tinha roubado da mãe, devolve para a mãe, e a mãe fala assim: Eu consagro tudo isso aqui ao Senhor. E dá para o filho e fala para ele assim: Olha, agora eu quero que você faça um ídolo com essa prata. Meu Deus, que misturada que está acontecendo aqui. Perdeu totalmente a noção do que é santo, do que é profano, do que é puro, do que é impuro. Quando a gente faz o que quer, sem a orientação do Senhor, a gente vai misturando tudo. A gente. Por que que eu fiz? Porque eu achei, porque eu pensei que era certo, porque eu achei que ia funcionar. Ela pega essa prata, ela acha que consagrando isso ao Senhor,
fazendo com que o filho crie uma imagem, né, esculpida, um ídolo de metal, a coisa vai ficar certa. Quantas vezes, né? A gente já viu isso acontecer. Não, mas aqui essa imagem, esse santo, esse amuleto, ou, ou esse crucifixo que eu uso, ou a fitinha no braço, ou não, mas é porque o óleo ungido que curou, ou a rosa sagrada, ou o pano não sei de quê, o sal grosso. Ou seja isso no meio cristão, seja isso no meio de outras religiões, independente disso, isso não tem base bíblica. A idolatria é totalmente rejeitada por Deus. O que que a gente vai ver aqui? A gente olha assim e fala, mas espera aí, não é Canaã que está fazendo isso. Não são os filisteus que estão fazendo isso. Não são os amonitas, não são os outros povos. Quem está fazendo isso é o povo descendente de Abraão, é Israel que está fazendo isso. O que isso traz para a gente? Quando a gente mistura as coisas, mesmo estando na igreja, uma hora eu vou à missa, outra hora eu vou para Umbanda, outra hora eu faço uma oração para que o Senhor me vingue, que a gente, né, muitos chamam de oração contrária, mas não existe oração contrária. Oração é oração. Oração bíblica, oração que você faz, o Senhor recebe. Agora, fora isso, não é oração, que a gente acha que não, que o Senhor me vingue. E a gente começa a misturar as coisas, e a misturar o santo com o profano. E quem olha de fora já não nos reconhece. Já olha e fala assim: ué, mas crente faz isso? Ué, você acredita nisso? Mas isso é uma superstição? Começamos a viver na base da superstição, da fitinha sagrada, do óleo santo, da reza repetida ou da oração repetida, ou não, tem que ser todo dia nesse horário, senão não funciona. Não, 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 não. Se não for dessa forma, não funciona. Se não entrar com o pé direito, não vai dar certo. Começamos a fazer o que é chamado de sincretismo religioso. O que que é isso? Misturar as religiões dentro da nossa fé. Muito atual, né? O que a gente tem visto na mídia, então, é muito. Trazer coisas de outras religiões para dentro do cristianismo, para dentro da nossa fé, achando que, não, se eu estou trazendo isso para cá, ele passa a ser consagrado ao Senhor, então tá tudo certo. Se eu peguei aquilo ali que foi usado em outro lugar, que tem outra ideia, mas não, tá aqui durante o culto, tá tudo bem. Se eu orei e entreguei ao Senhor, tá tudo certo. Se eu estou cantando para Deus, tá tudo certo. Se eu estou rezando ou orando para Deus, tá tudo certo. Independente do que eu estou fazendo ou do que eu estou falando. Se eu estou trazendo danças que não são cristãs, adoração que não é cristã, louvores que não são louvores, palavra que não é palavra, pregação que não é pregação, ensinamento que não é bíblico, mas se é dentro da igreja, mas se está dentro da casa do Senhor, se está no meio do povo de Deus, está tudo bem. O Senhor vai purificar, está sendo consagrado, vai ser curado, sei lá, isso não tem base, se chama sincretismo religioso, é misturar as religiões dentro da nossa fé. O nosso Deus proibiu isso claramente na palavra dele antes do povo entrar em Canaã. Vai lá para Deuteronômio 12. Volta, você está em Juízes, você vai voltar como quem vai para Gênesis. Deuteronômio capítulo 12. A mãe de Mica devolve, né, as pratas para ele e manda ele fazer um ídolo para eles adorarem dentro de casa. Não preciso ir lá no tabernáculo. Não preciso seguir regras.
Não preciso conhecer a lei do Senhor, não preciso saber o que Moisés ensinou, porque Deus deu a Moisés. Para que seguir aquilo ali? Não, eu faço em casa. Eu tenho um ídolo, eu faço meu filho ser um sacerdote, um levita. Eu arrumo um levita aí, a gente vai ver que ele vai arrumar um levita para ele, tá? Trago para dentro de casa, eu crio um altar aqui, tá tudo certo. Eu tô em casa, faço do meu jeito e da minha forma. Eu tô adorando, tá tudo certo. Se eu tô adorando, se eu tô sacrificando, se eu tô orando, se eu tô lendo a Bíblia, se eu tô jejuando, do meu jeito, da minha forma, Deus vai receber. É do meu jeito, Deus me entende. Ah, tá tudo bem, tá tudo certo. Quando a gente estuda a palavra, a gente vê que não é assim que funciona. E o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos ensina e nos abençoa. Como ele faz? Ele diz: olha, Valquilane, não é dessa forma. Você não pode levantar um altar dentro da sua casa da forma que você quer, porque esse altar, essa idolatria, eu não recebo. Você não pode fazer a sua oferta e o seu sacrifício da sua moda, do seu jeito, da sua forma, porque eu não vou receber, porque não é assim que funciona. Mas eu acho que eu sou suficiente e faço do meu jeito. Quando eu faço do meu jeito e da minha forma, lembra? Cada um fazia o que queria, que achava certo, a coisa vai começar, vai piorando, porque o meu jeito não é certo. Em Deuteronômio 12, antes do povo chegar em Canaã, antes de Josué, o Senhor dá a Moisés várias leis, tá? Várias regras. Em Deuteronômio 12, o título da minha Bíblia fala assim: o único local de adoração. Quem está com a gente aqui há um tempo tem acompanhado que eu tenho falado assim, gente, cadê o tabernáculo? Gente, cadê o tabernáculo? Meu Deus do céu, cadê? O tabernáculo ele estava fixado em Siló. Ele estava lá. Em todo o livro de Juízes até agora, a gente não viu ninguém ir até o tabernáculo, a gente não viu citar o tabernáculo, a gente não viu falar sobre realmente os levitas, os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrifícios. Parece até que não tem tabernáculo até agora, mas o tabernáculo estava lá. Antes da gente ler aqui o capítulo 12, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Vamos ver, gente, vai funcionar. É o mapa que eu encontrei sobre a distância onde estava, né? O tabernáculo. Vamos lá. Deixa eu botar aqui para compartilhar de novo. Tá aqui. Achei. Aparecei para vocês um mapa. Daqui a pouquinho. Foi ao mapa aí. Esse mapa, tá? Mostra aonde estava Siló. Eu vou passar aqui o mouse. Aqui, ó, Siló. O que é esse lugar? É uma cidade onde o tabernáculo foi estabelecido antes da divisão final da terra de Canaã entre as tribos de Israel. Quando que isso aconteceu? Antes de Josué, antes de Moisés morrer. O Senhor deu algo ao povo como um testamento, tá? Esse, essas orientações, esse documento, como você quiser entender, o Senhor disse com que parte da terra cada tribo iria ficar. Dan ia ficar com tal parte, Judá com tal parte, Efraim com tal parte, Manassés com tal parte, cada um ia ficar com um pedaço. O Senhor já disse. Ah, o que faltava então? O Senhor disse: eu dei a vocês, porque a terra pertence ao Senhor. Ainda que tenha divisões de países e líderes hoje, mas a gente sabe que a terra pertence ao Senhor. Ele faz o que ele quer quando ele quiser. Então ele diz ao povo: a terra pertence a mim. Desculpa, eu acho que eu tô pegando a tosse. A terra pertence a mim. Então ele dá essa lista. O que vai faltar?
conquistar o lugar. Ele fala assim: eu dei a vocês porque é meu, mas vocês terão que conquistar. Josué começa essa conquista. Quando chega em Juízes, o povo deveria continuar essa conquista, o que não aconteceu, tá? Então, aqui em Siló, foi estabelecida onde ficaria o tabernáculo. Essa confusão toda está acontecendo aqui, ó, em Dan. Esse problema com Mica, nessa área aqui, tá? Efraim, os montes de Efraim, é nesse caminho aqui, de Siló até Dan, é por aqui. Então a gente vê que existia um lugar aonde os sacerdotes, aonde o tabernáculo estava. O templo ainda não havia sido construído, só foi ser construído lá com Salomão, tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia que existia um lugar e existia o tabernáculo. Vamos voltar lá para as nossas anotações. Deuteronômio, capítulo 12. O que está dizendo aqui em Deuteronômio 12? O único local de adoração. O Senhor, aqui, em Deuteronômio 12, ele não autoriza que a adoração seja feita em outro lugar, tá? Vamos lá. Estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Foi o que eu acabei de explicar. Então o Senhor deu a herança e falou assim: olha, agora presta atenção no que eu vou dizer. Quando vocês chegarem lá, como vocês devem se comportar, o que vocês devem fazer. Versículo 2. Chegou lá, o que eles tinham que fazer? Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses, elimine o nome deles daqueles lugares. Então, eles tinham que chegar ali no livro de Juízo, o que eles deveriam estar fazendo é destruindo os deuses, e não criando um Deus, e não construindo um Deus. Era para estar destruindo. Estão fazendo ao contrário. Versículo 4. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses. Eita! Senhor, eu peço que seja claro para todos nós, atual como é a tua palavra. Não devemos adorar o nosso Deus como as pessoas que não conhecem ao Senhor adoram os seus deuses ou pensam que adoram a Deus. O Senhor foi bem claro aqui no versículo 4, ó. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses. Então, não é da forma que nós pensamos que é ou que o outro pensa que é. O Senhor está sendo bem claro aqui. Versículo 5. Mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais. O que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Ali, na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. A gente acha que é difícil demais obedecer.
Mas quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento e a gente vê que o difícil e o penoso é desobedecer. O Senhor deixou tudo claro, como fazer, aonde fazer. E ele não só dá uma ordem, porque muitas vezes a gente lê e pensa assim: meu Deus, mas Deus é tão assim, ditador. Não pode isso, não pode aquilo. Ah, eu não posso adorar lá, eu não posso adorar aqui. Qual o problema de ser dentro de casa? Qual o problema de eu fazer um Deus? Qual é o problema? O problema é que não é assim que o Senhor autorizou fazer, não é. Afinal, a adoração não é para ele, o sacrifício não é para ele, então tem que ser como ele quer. Primeiro ponto. O segundo ponto é que ele diz aqui, ali, versículo 7. Na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias, olha só que coisa maravilhosa. Ele fala que eles deveriam ir por lugar onde o Senhor Deus tinha dito onde era. Então, de cara, Mica não podia fazer aquilo ali, já estava errado no começo, né? Porque ele roubou. Mas vamos imaginar que ele se arrependesse, ele é mãe dele. Tá, a gente se arrependeu, tá tudo errado. Vamos consertar isso aqui. Não vamos fazer do jeito que estava fazendo, vamos fazer do jeito certo. Eles deveriam ir para Siló, aonde estava estabelecido o local onde era o tabernáculo. O tabernáculo estava lá. O Senhor disse que tinha que ir para onde ele santificou. E tinha que fazer o quê? Olha só. Para lá vocês deverão ir, levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais. Então, eles deveriam levar. O que que levava para o holocausto? Ovelhas, cabras, os bois, o que tivesse fazer de oferta, né? Sacrifícios, os dízimos que a gente pensa em dinheiro hoje, mas naquela época poderiam ser é, pesos de prata, e poderia ser a primícia da agricultura, daquilo que foi colhido, o primeiro animal. Tinham várias formas de se dizimar. Dádivas especiais. O que em voto tiverem prometido, que nós em voto prometemos a gente levar à casa do Senhor. Fez uma promessa. Ana fez o quê? Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar a ti. Ela vai lá, pega Samuel e entrega lá ao Senhor. As suas ofertas voluntárias, a primeira cria de todos os rebanhos. Aí a gente lê isso aqui e pensa assim: então, Deus tem um olho grande desse tamanho e quer ficar com tudo, porque ele quer ficar com quem está de primeiro, ele quer a primeira cria, ele quer o filho, ele quer a oferta, ele quer o voto, ele quer tudo. Mas a gente não lê o versículo seguinte. Olha o que o versículo seguinte falou. Ali, na presença do Senhor, o seu Deus, vocês, e mais quem? E suas famílias comerão e se alegrarão com tudo que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. O que que esse povo estaria comendo? Aquilo que eles levaram de oferta. Que festa é essa? Festejando o quê? Tudo aquilo que o Senhor fez, as ofertas. Eu pude trazer uma oferta porque o Senhor me deu. Eu trouxe o meu dízimo porque o Senhor me deu. Eu estou cumprindo um voto porque o Senhor é fiel. E todos se reúnem. E quem é que era abençoado com tudo isso? O próprio povo. Fazia uma comunhão, festejava com sua família e se alegrava diante do Senhor, e eles mesmos comeriam daquilo que eles tinham levado diante do Senhor como oferta em adoração. Olha aqui no versículo 8. Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende. Eita, Jesus. O que que a gente tem falado desde o começo? Deixa marcado aí no Deuteronômio 12. Volta lá para Juízes 17. A gente vai continuar lendo aí Deuteronômio, tá? Volta para Juízes, capítulo 17, versículo, acho que é o 6. Isso.
Olha o contraponto, olha como a gente não bate bem na cabeça quando a gente resolve desobedecer. Parece que a gente faz igual o Sansão, vou fazer uma lista do que Deus pediu e eu vou fazer cada item ao contrário, só para afrontar a Deus. Versículo 6 do capítulo 17 de Juízes diz o quê? Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. O que que a gente leu lá em Deuteronômio 12, versículo 8? Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende. Não precisa nem desenhar, né? Meu Deus. Versículo 9: Pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e a herança que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando. O Senhor estava dando um lugar de descanso. Versículo 10: Mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança, e ele lhes concederá descanso de todos os inimigos que os cercam, para que vocês vivam em segurança. Isso aqui é antes de Juízes, tá? O Senhor está falando o que eles deveriam fazer quando chegasse lá, nesse tempo que a gente está estudando. Versículo 11. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar: holocaustos, sacrifícios, dízimos, dádivas especiais e tudo o que tiverem prometido em volta ao Senhor. Então, tinha que levar lá para o tabernáculo. Não era para ficar dentro de casa. 12. Regozijem-se ali perante o Senhor, o seu Deus, vocês, os seus filhos e filhas, e os seus servos e servas, e os levitas que vivem nas cidades de vocês, por não terem recebido terras nem propriedades. Era para se alegrar em comunhão, em festa, em alegria, todos unidos diante do Senhor lá em Siló. Versículo 13. Tenham o cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrada. Então não é como eu acho que tem que ser. Eu preciso entender hoje, definitivamente, uma vez por todas, não é como eu acho que tem que ser, é da forma que Deus diz que é. Versículo 14. Ofereçam-no somente no local que o Senhor escolher, numa das suas tribos, e ali ponham em prática tudo que eu lhes ordenar. Não adianta misturar, não, só falar. Não, Deus abençoe. Eu consagro ao Senhor. Não, a maldição foi quebrada. Ou agora eu faço. Não, agora eu tenho que colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Quando eu coloco em prática o que o Senhor ensina, como diz a palavra, as bênçãos me seguirão. Não sou eu que corro atrás dela. Porque se eu tiver correr atrás dela, ela está correndo de mim, né? Versículo 15. No entanto, vocês poderão abater os seus animais em qualquer das suas cidades e comer quanta carne desejarem, como se fosse carne de gazela ou de veado, de acordo com a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe der. Tanto quem estiver cerimonialmente impuro, quanto quem estiver puro poderá comê-la. Aí você lê isso aqui. Eita, não entendi nada. O Senhor estava falando que aquilo que fosse oferecido ao Senhor, que fosse sacrifício, holocausto, ah, cumprir uma promessa, né? Um propósito, um voto. O presbítero me ajudou aqui. Um voto. Nós deveríamos levar, o povo tem que levar para o tabernáculo. Teria que levar a Siló, lá, adorar lá. Só que quando chega aqui no versículo 15, o que, é que o Senhor diz? No entanto, todas as outras coisas vocês podem abater e comer onde vocês estão, mas o que vocês forem oferecer a mim, entreguem lá, aonde tem que ser. E não vão fazer isso sozinho, leve sua família, levem seus irmãos, festejem, comam daquilo que vocês estão oferecendo a mim. Então, oferecer ao Senhor, mas quem era beneficiado era quem estava ofertando, porque ele mesmo ia consumir
sua família ia consumir aquilo, iam festejar aquilo. Quando não era lá, quando não era lá não, quando não era o que estava entregando, que estava levando para o Senhor, que tinha sido oferecido ao Senhor, quando era as coisas diárias, porque era o dízimo, mas o que sobra do dízimo ficou com a pessoa, ficou com a família. Eu ofereci a primeira ovelha e todas as outras são minhas. Então, tudo aquilo que não foi oferecido, não foi levado lá no tabernáculo, de alguma forma, ficou comigo. Mas foi o Senhor também que me deu. Eu posso comer, beber e festejar e me fartar. E o Senhor ainda fala, independente se você está puro ou impuro. Porque na época da lei tinha aquela coisa de você não poder tocar no morto, as mulheres no seu período também não podiam entrar, e tinham todas as regras. Mas o que ele está dizendo ali, independente da situação que você está, se alimente, viva daquilo que o Senhor está te dando. Na sua casa, você vai poder fazer isso com a sua família, com os seus. Olha aqui, versículo 15. No entanto, vocês poderão abater os seus animais em qualquer das suas cidades e comer quanta carne desejarem, como se fosse carne de gazela ou de veado, de acordo com a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Tanto quem estiver cerimonialmente impuro, quanto quem estiver puro poderá comê-la. Mas não poderão comer o sangue derramado no chão, como se fosse água. Vocês não poderão comer em suas próprias cidades o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite, nem a primeira cria dos rebanhos, nem o que em voto tiverem prometido, nem as suas ofertas voluntárias em dádivas especiais. Ao invés disso, vocês os comerão na presença do Senhor. A oferta era dada ao Senhor, mas quem comia era o ofertante, e a sua família, e os seus irmãos, e todos os seus conservos, e todos que estivessem ali. A diferença é que o Senhor queria participar disso. Olha que coisa maravilhosa. Você oferta ao Senhor, mas você mesmo é beneficiado com a oferta, você usufrui da oferta, e a única coisa que o Senhor pede é que seja feito para Ele, que esteja diante dele, porque Ele vai estar ali com você e com a sua família. Ele diz aqui, no versículo 18: no local que o Senhor, o seu Deus, escolher, vocês e seus filhos e filhas, e seus servos e servas, e os levitas das suas cidades, alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, em tudo o que fizerem. Tenham cuidado de não abandonar os levitas enquanto vocês viverem na sua própria terra. Os levitas, eles viviam daquilo que era ofertado. Então ele dizia, e os levitas não tiveram direito a receber terra de herança. Então, o que eles estão falando? Olha, e quando isso acontecer, ele não abandone aquele que não recebeu herança, porque eles estão vivendo ali para cuidar do tabernáculo, para cuidar de toda a organização daquele, estão se dedicando ao Senhor, então não os abandone. Segue aí na sua Bíblia, versículo. Hoje você vai ficar enjoado um pouco de ler Bíblia, tá, gente? Vamos lá. Versículo 20. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver aumentado o seu território, conforme lhe prometeu, e vocês desejarem comer carne e disserem, gostaríamos de um pouco de carne, poderão comer o quanto quiserem. Se o local que o Senhor, o seu Deus, escolher para pôr o seu nome ficar longe demais, vocês poderão abater animais de todos os rebanhos que o Senhor lhe der, conforme lhes ordenei. Em suas próprias cidades poderão comer quanta carne desejarem. Olha que Deus maravilhoso. Se aonde você vive, ele está dizendo, olha, se aonde você estiver vivendo for muito longe, não dá para você ir lá levar a sua oferta, então você pode fazer onde você está. Não tem problema. 22. Vocês a comerão como comeriam carne de gazela ou de veado. Tanto os cerimonialmente impuros quanto os puros poderão comer.
mas não como o sangue, porque o sangue é a vida e vocês não poderão comer a vida com o sangue. Vocês não comerão sangue e derramem-no no chão como se fosse água. Não o comam para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, porque estarão fazendo o que é justo perante o Senhor. Todavia, apanhem os seus objetos consagrados e o que em voto tiverem prometido e dirijam-se ao local que o Senhor escolher. Apresente os seus holocaustos, colocando-os no altar do Senhor, o seu Deus, tanto a carne quanto o sangue. O sangue dos seus sacrifícios será derramado ao lado do altar do Senhor, o seu Deus, mas vocês poderão comer a carne. Tenham cuidado de obedecer a todos estes regulamentos que lhe estou dando, para que sempre vá tudo bem com vocês e com seus filhos, porque estarão fazendo o que é bom e certo perante o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, olha o que ele vai fazer. Eliminará da sua presença as nações que vocês estão a ponto de invadir e expulsar. Mas quando vocês as tiverem expulsado e tiverem se estabelecido da terra delas, e depois que elas forem destruídas, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo: como essas nações servem a seus deuses, faremos o mesmo. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque ao adorar os seus deuses, eles fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno, não acrescentem nem tirem coisa alguma. O Senhor desenhou, literalmente ele desenha, e hoje ele continua desenhando para a gente. Não podemos achar que não tem nada a ver. Não dá para fazer o que vem à cabeça, da forma que a gente acha que tem que ser. Vai dar problema, o Senhor não vai aceitar. Não podemos querer ser igual a quem adora outros deuses. Não estamos aqui ensinando a tratar mal ninguém, a abandonar ninguém e deixar de amar ninguém. O Senhor Jesus nos ensina a amar, a pregar a palavra, ide, pregai. Nós precisamos falar do Evangelho, precisamos falar de Jesus. Mas o que que a gente vai falar, o que que a gente vai ensinar se a gente é igual? Que diferença nós vamos fazer se a gente está agindo da mesma forma que as outras pessoas por aí? Se a gente está trazendo para a nossa vida a idolatria. A idolatria não é só fazer o que Mica fez aqui, fazer um ídolo de prata físico que a gente consiga pegar. Não, eu não tenho uma estátua, então eu não sou um idólatra. Eu não tenho uma estátua, eu não tenho tantos 1.100 peças de prata, eu não sou rico feito, não tenho essa fortuna como Mica tinha, ou a mãe dele, né, tinha. Então eu não sou idólatra. Será? Não podemos absorver a cultura do mundo para dentro da adoração ao Senhor e nem para dentro da nossa vida. Segue aí na sua Bíblia, a gente leu até o versículo 6. Vamos ler versículo 7 em diante. Um jovem levita de Belém, de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém, de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um de seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. A gente lê aqui e fala assim, ué, mas qual o problema, né?
Ele está ajudando aqui o levita, o sacerdote. Sacerdote não, levita, ele não era sacerdote. Que fala que é jovem. Ele sendo jovem, ele não podia ser sacerdote, porque o sacerdócio iniciava aos 30 anos de idade. Para a época, 30 anos não era uma pessoa jovem, tá? Então ele só era um levita, ainda não era um sacerdote. Ah, vamos colocar aqui, versículo 7 até o 13, onde a gente leu. Se um levita sai de uma terra, Belém de Judá, para ir a outra onde também é estranho, a explicação é que a sua situação econômica era bastante precária ou que tinha problemas de adaptação. Tinha algum problema com esse levita, tá? Para começo de conversa. Ele está vagando, procurando um lugar, tem algo errado. Lembra que a gente viu que o povo não poderia abandonar os levitas? Ele pode ter sido abandonado, né? Se ele estava vivendo com uma situação econômica precária, a gente viu que o povo não deveria abandonar os levitas. E como o tempo de juízes é um tempo que está totalmente fora do normal, com certeza os levitas não estavam recebendo o apoio devido que deveriam. Então, ou ele estava com algum problema de adaptação, ou com problema econômico, ou as duas coisas, né? Considerando as histórias de violência que juízes contam, é provável que se trate das duas coisas. Outro ponto importante era que o levita, sendo jovem, não poderia servir como sacerdote na adoração correta ao Senhor, já que essa função começava com 30 anos de idade. O que que acontece? Mica se interessa pelo levita. Olha só, Deus está abençoando. Eu peguei a prata, fiz o ídolo. Agora, já que eu tenho o ídolo, falta o quê? O levita, o sacerdote. Tem que ter, né? Tem que ter um líder religioso. Tem que ter alguém que apoie o meu pecado. Alguém que parece santificado ou santo, alguém que parece ter uma ligação direta com Deus, alguém que fala muito bem, talvez conheça muito da Bíblia, eu tenha um entendimento maior do que o meu, e vai apoiar a minha idolatria. Era tudo que Mica queria. Alguém que tivesse um título de levita que apoiasse a idolatria dele. Porque a gente viu aqui que o levita decide ficar. O levita deveria ter feito o quê? Orientado Mica e a mãe dele dizendo: primeiro, isso aqui está errado. Você não pode ter um ídolo dentro da sua casa. Isso aqui não convém. Isso não está correto com a lei do Senhor. Em nenhum instante aqui a gente viu, e nem no capítulo 18 a gente vai ver, esse levita tomar nenhuma posição de ensino ou de correção. O levita vai ficar conivente com Mica e a mãe dele, com essa idolatria, tá? Ele vai participar disso. O que que o Mica vai fazer? Ele vai oferecer para o levita uma merreca. Por isso que eu li assim com mais ênfase. Ele oferece para o levita, no versículo 10, ele fala aqui, ó. Fique comigo, disse-lhe Mica, seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. Esse levita realmente ele devia estar sofrendo desses dois problemas que a gente falou. Ele aceita ficar lá. Ele foi comprado. Foi comprado pela situação precária que ele vivia, foi comprado, ele se deixou vender, ele não teve pulso, ele era jovem e não conseguiu orientar Mica o que deveria ser feito ali. Então ele aceita essa quantidade e vai morar ali. Em seguida é apresentada a razão pela qual Mica faz tudo isso. O que que ele queria? Ele queria ter um sacerdote levita para que garantisse a ele a sua prosperidade. Ao versículo 13. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Então agora ele está achando que Deus vai fazer tudo o que ele quer. Vai tratar ele com bondade, vai dar tudo certo. Ele vai prosperar. Afinal de contas, eu tenho um altar, né? Agora eu arrumei um levita, alguém ungido. Ah, ele é ungido. Oh, nossa, tem que ver como é que ele fala, como ora, como age, tá?
Não, mas ele não te corrigiu, não, 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 que isso, ele está ali me ajudando, ele é sacerdote até do ídolo que eu construí. O ídolo ali não é uma preocupação para ele, ele quer que alguém, sabe, que assine embaixo, que santifique o pecado. Quantas vezes a gente procura alguém que santifique o nosso pecado? Se a gente chega para alguém e a pessoa nos corrige, alguém usado por Deus e fala assim, minha irmã, o que eu tenho de dizer vai doer, mas isso não está correto, você precisa se consertar. Eu não quero assunto. Não, e nem homem de Deus, não é mulher de Deus. Não, não, não. Só sabe ver problema. Não me ajuda em nada. Aí eu encontro alguém que chega e fala assim: não, tá tudo bem. Deus não isso tem nada a ver, Deus não se. Que isso? Deus não se aborrece com isso, não. Deus tem outras coisas para se preocupar. Aí sim, né? Essa pessoa é uma pessoa de Deus, porque ela tá santificando o meu pecado. Tá dizendo que tá tudo certo. Era isso que Mica queria. Ele já tinha idolatria, tinha altar, tinha estátua, e agora para encerrar, né? Todo o plano dele, ele conseguiu um levita. Ele mesmo, o próprio Mica, vai consagrar esse levita a sacerdote. O que que a gente falou agora há pouco? Esse levita, por ser jovem, ele não poderia se tornar um sacerdote ainda. Existia uma regra. Primeiro, para ser levita, tinha que ser descendente da tribo de Levi. Para ser sacerdote, ele tinha que ser também descendente de Arão. E precisava ter no mínimo 30 anos de idade para iniciar o sacerdócio. Como ele era jovem, só que Mica está importando com mais nada, lembra? A gente já não está se importando com mais nada. Não, 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 Deus não se incomoda com isso, não. Que Deuteronômio 12, que regra, que nada, não. Vou fazer o seguinte: para acabar de fechar aqui, eu precisava de um sacerdote. Tem um levita, vem cá. Mas quem é que vai consagrar ele? Teria que ser outro sacerdote, tem que ser o sumo sacerdote. Não, não, precisa não. A gente resolve aqui. O próprio Mica transforma esse levita que foi subornado a sacerdote e faz dele subordinado ao próprio dono da casa. Então, o que que aconteceu aqui? É como se eu pegasse alguém, né? Eu, na minha casa, fiz isso tudo, encontrei o levita precisava de ajuda, eu me aproveito da situação vulnerável que ele está vivendo. Ele não tem forças, não consegue resistir, não é jovem, não está preocupado, sabe sei lá o porquê. Todas e várias situações, junta o meu pecado com o pecado dele, tá tudo certo. Eu digo para esse levita: tá, você pode morar aqui na minha casa. Vamos fazer o seguinte: eu preciso também de um sacerdote, como você já é levita, eu vou consagrar você. Eu consagro ele a sacerdote e ele vai ficar subordinado a mim. Nossa, agora eu vou prosperar com força. Porque, além de tudo, eu tenho um sacerdote que é subordinado a mim. O sacerdote, ele tem ligação direta com Deus. Eu chego para o sacerdote, falo para ele está subordinado a mim. No final das contas, Deus está subordinado a mim. Porque se o sacerdote fala com Deus, Deus responde para o sacerdote está subordinado a mim, eu não preciso de mais nada. Está tudo na minha mão. Está tudo sobre o meu controle. Era isso que eles queriam. Era isso que vai acontecer aqui. O que é esse capítulo 17 tão curto, mas com tanta bagunça, tanto nó, traz pra gente? Vamos trazer à nossa memória Deuteronômio 12. Minha irmã, mas olha, hoje a gente não faz sacrifício de animais. Hoje não tem tabernáculo, não tem templo. Hoje não é desse jeito, né? Não vou lá para Siló, nem tem mais tabernáculo lá em Siló. Não existe nem mais templo, quanto mais tabernáculo. Como é que funciona? Como é que eu faço hoje? Entendi tudo isso, mas para agora, para o meu dia, para minha noite, para encerrar, para eu saber como que eu vou agir a partir de agora, como é que eu faço? Não vou mais misturar o santo com o profano. Não vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito. Eu vou passar a fazer da forma que Deus disse que é. Deus também não pensa que é, ele tem certeza. Ele sabe o que está fazendo. Depois de eu me arrepender, entender que eu não posso misturar o santo com o profano, que eu não posso mesclar
a minha religiosidade, ou o que eu recebi dos meus pais, o que foi ensinado de alguém, o que eu trouxe de experiência de fora para adoração ao Senhor, não posso misturar o santo com o profano de forma nenhuma, eu já entendi isso, eu começo a não agir mais dessa forma. Minha irmã, mas é só viver nesse jugo de obediência como Deus, um ditador que vai mandando fazer ou não fazer? Não, agora eu vou começar a entender que o jugo e o fardo do Senhor é leve, não é pesado, é suave. Quando eu começo a entender que obedecer o que o Senhor está falando, eu sou beneficiado, porque eu vou participar da sua presença. O Senhor tem prazer em celebrar comigo todas as vezes que eu cumpro um voto, todas as vezes que eu levo o meu sacrifício de adoração, todas as vezes que eu celebro cada momento da vitória que o Senhor tem me dado, o Senhor se alegra na comunhão dos santos, o Senhor quer que eu esteja junto com os meus irmãos e as minhas irmãs, festejando e me alegrando com o testemunho do outro. Eu começo a viver a alegria até em meio a situações difíceis. Porque o Senhor vai me abençoar mediante aquilo que eu estou fazendo. Porque Deus trabalha na base da troca e da barganha? Não, porque a gente viu ali os opostos. É só ler Deuteronômio 12, dar uma lida em Juízes 17 para a gente ver que quão louco é Juízes 17, quão santo é Deuteronômio 12. Como nós podemos ser tão profanos, mas nós também conseguimos ser santificados em Cristo. A gente viu ali que o Senhor diz assim: olha, trazei os dízimos, as ofertas, e juntem-se todos, se alegrem na casa do Senhor, há cânticos de alegria, há festa e júbilo. O Senhor tem prazer nisso. E a gente precisa ter prazer nisso, se alegrar nisso. E quando não for na casa do Senhor, você tem toda a liberdade de comer até se fartar, de se alegrar com sua família e ainda assim também adorar dentro da sua casa todos os dias da sua vida. A gente começa a entender que a idolatria nos suja, que trazer imundície para a nossa vida só nos leva para o pecado e para a perdição e para a morte. Que trocar um Deus vivo, verdadeiro, que escuta, que sente, que ama, que vê, que fala, que decide, que faz, com um Deus feito mudo, surdo, totalmente paraplégico, sei lá. É coisa de doido. E a palavra diz que a ciência do homem é loucura para Deus. E nós que procuramos, todos nós procuramos todos os dias, não tem ninguém santíssimo, totalmente santificado por suas próprias obras. É o Senhor que nos santifica. Nós que procuramos viver, sabemos a diferença. E precisamos trazer à memória todos os dias, porque o pecado nos assola. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. A cultura do mundo não pode entrar na nossa adoração. Lembra que o Senhor falou para o povo: olha, destrua os altares. Nós precisamos ser radicais contra o pecado, a começar em nós. É muito fácil a gente ser radical com o outro, mas tem que começar em nós. Por que a coisa está tão bagunçada em Juízes? Porque eles se esqueceram de quem é o Senhor. Porque está dentro da casa. A gente vê que está dentro da casa de Mica, junto dele e da mãe dele. Está dentro ali, enraizado na família. Começa em nós. Quando nós começamos a destruir esses altares, a deixar de nos enganar, a não procurar ninguém para santificar o nosso pecado, a gente muda a realidade da nossa casa, muda a realidade da nossa vida e vamos mudar a realidade de outras pessoas através do nosso comportamento, do nosso testemunho e do poder da palavra do Evangelho. Vamos guardar no nosso coração
todos os dias da nossa vida. Não sejamos idólatras. Não sejamos mentirosos conosco mesmo. Não vamos fingir que não tem um problema. Existe um problema. O levita aqui, ele aproveitou a situação para conseguir, provavelmente, concluir a sua necessidade, conseguir viver. Ele fez vista grossa, ele fingiu que não estava vendo, ele aceitou, foi confortável para ele. Não vamos fazer dessa forma. Não vamos fazer vista grossa ao pecado. Não vamos misturar mais o santo com o profano. Não é momento mais de agir assim. Porque, como foi pregado ontem, o Senhor está às portas, ele está voltando. Por que que o Senhor fala com a igreja? Porque é o seu povo que precisa se consertar. Nós precisamos nos consertar. Porque senão, do que nós vamos pregar? Se a gente não se consertar, que diferença nós vamos fazer nesse mundo? Como seremos sal e luz? É impossível. O livro de Juízes, o escritor do livro de Juízes, o nosso Senhor, né, que nos deu a palavra, em todo o livro, de Gênesis e Apocalipse, mais especificamente aqui, Juízes, porque é o que nós estamos estudando, dificilmente a gente vai ver uma nação, um povo apontar tão claramente o seu próprio pecado. Existem algumas pessoas que pegam a Bíblia e falam assim: ah, mas na Bíblia tem bigamia, poligamia, que é as pessoas ser casado com várias pessoas, né? Ter mais de uma esposa. Tem prostituição, tem adultério, tem morte, tem idolatria, tem tudo isso. Por quê? Porque Deus não esconde pecado. A Bíblia podia ser contada só a parte boa, né? Só contar só quando os juízes conseguiram vencer os seus inimigos e não falar os pecados que eles cometeram. Mas não é assim que o Senhor faz. Ele não finge que o pecado não existe. Mas tendo arrependimento, quando nós nos arrependemos, o Senhor muda a nossa história. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Quero convidar você a orar. Vamos orar para a gente encerrar. A gente passou um pouquinho, era um capítulo pequeno, hein, gente? Glória a Deus por isso. Senhor, nessa noite nós queremos agradecer pela tua palavra e lhe pedir, Senhor, fortalece em nós esse ensinamento. Não nos deixe, não nos deixe, Senhor, nas nossas próprias decisões e vontades, por favor, porque o que eu escolho todo dia não é bom. Ah, Senhor, não é. Não me deixe fazer aquilo que eu realmente quero fazer, mas que todos os dias da nossa vida possamos decidir fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fortalece-nos nessa semana e restaura as nossas forças. Louvamos a Ti, Senhor, e te agradecemos pela Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, eu quero agradecer a Ana, a Diaconisa Dineia, Diaconisa Fabiana, a Vanessa, Janaína, Caroline, Deus abençoe, Pastora Simone, Missionária Tereza e Presbítero Jones. Gente, muito obrigada. Tenha uma semana de bênção. Segunda-feira a gente está de volta em nome de Jesus. Bom descanso. Fiquem com Deus.